Aleluia, glória a Deus. Você pode dar um glória a Deus aí, amém? Aleluia. Se você puder aí em casa, aqui nós vamos dar um aplauso muito forte ao Senhor neste momento de gratidão a Deus. Oh, glória! Que bênção! Os amados, os irmãos que estão aqui no templo podem se sentar, por favor. Graça e paz a todos, um bom dia, shalom. Que alegria estar aqui nesta manhã com vocês mais uma vez, mais um dia, neste dia 18 de julho, um dia que aprove a Deus para que nós estivéssemos juntos, celebrando a Deus nesta manhã, neste lindo dia. Hoje eu acordei bem cedinho, acho que eram umas 5h30, 6h, e eu saí de manhã aqui no quintal da minha casa, e estava toda uma neblina, sabe, um frio, e eu pude ver assim, em todos os momentos, como aquele que eu estava vendo, a glória de Deus, a perfeição de Deus, como que Deus é lindo, Deus é incrível. E como foi cantado ainda há pouco, este é um momento, um dia muito oportuno. Oportuno aqui, nós celebramos aqui declarando que nós estamos e podemos viver um tempo novo. O novo de Deus sobre a minha vida, sobre a tua vida, sobre a nossa vida. E eu também creio, como foi ministrado nesta última canção, que Deus pode fazer com que haja uma transformação na tua vida, nesta manhã, de dentro para fora. Você crê nisso? Eu creio. Uma transformação de dentro para fora. Uma transformação que o Senhor com certeza já está fazendo, já está operando, já está agindo na sua vida, de todos vocês que estão aqui, de todos vocês que estão também conectados conosco pelas redes sociais. Amém? Eu gostaria de compartilhar com vocês nesta manhã um tema que Deus colocou no meu coração, que diz: juntos somos mais fortes. Qual é o tema desta manhã? Juntos somos mais fortes. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, se você estiver com ela aí na sua mão, ou no seu celular, enfim. Nós queremos compartilhar um texto que está em Romanos, capítulo 15, versículos 5 e 6. Eu estarei lendo aqui com vocês nesta manhã. E veja que interessante, quando o Senhor, Ele nos ensina, nos ministra algo sobrenatural e poderoso. Romanos 15, o apóstolo Paulo, ele dizendo aos irmãos que estavam em Roma: olha só, o Deus que concede perseverança e ânimo, deles um espírito de unidade. Diga comigo, espírito de unidade. Segundo Cristo Jesus, para que com um só coração, diga um só coração, uma só boca, uma só língua, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Eu quero orar com você nesta manhã, não só por esta ministração, por essa palavra que eu creio que Deus vai ministrar a sua vida, assim como ministrou e ainda continua ministrando a minha vida, mas eu também quero orar por você que está aqui conosco no templo, ou você que está aí na sua casa, pela sua saúde. Isso mesmo. Gostaria que vocês colocassem diante de Deus, neste momento, a sua vida no quesito saúde. Nós estamos vivendo um momento muito diferente, nesse contexto de pandemia, nessa questão pandêmica, e nós precisamos estar, queridos. Quero pedir para que, além da oração que nós vamos fazer, e você também esteja fazendo, vocês estejam se cuidando, usando as máscaras, estejam se protegendo, colocando álcool em gel nas suas mãos, enfim, façam com que todos os meios pelos quais vocês possam se proteger sejam exercitados, sejam vividos. Isso é muito importante. Deus, Ele vai fazer a parte dele, com certeza, mas é importante que nós também façamos a nossa parte. Vamos orar por isso nesta manhã. Pai, nós aplicamos o poder do sangue de Jesus,
que brotou das pisaduras, das chagas, do corpo chagado de Cristo nosso Senhor, sobre as vidas, sobre as famílias, sobre nossa casa, sobre cada irmão, cada irmã, cada pessoa, em nome de Jesus Cristo. Declaramos este sangue sobre o corpo, sobre a saúde física de cada irmão, de cada pessoa, Pai, neste momento em que estamos vivendo esta pandemia. Nós sim queremos permanecer fazendo a nossa parte, mas cremos na proteção do sangue do Cordeiro sobre as nossas vidas. E em nome de Jesus Cristo, todos os sintomas, tudo aquilo que talvez porventura alguém esteja sentindo, nós declaramos em nome de Jesus Cristo curados, curadas pelo poder deste sangue. Declaramos também que esta palavra, Senhor, nesta manhã seja rema aos nossos corações, para a glória do Teu nome. Amém. Amém. Você pode repetir comigo novamente o tema: juntos somos mais fortes. Eu entendo aqui, queridos, Paulo fazendo um chamado à comunhão aos irmãos que estavam vivendo em Roma, e hoje eu creio que Deus também tem esse chamado aos nossos corações. Nós somos a igreja de Jesus Cristo e nós somos chamados a viver em comunhão. Você crê nisso? Que nós fomos chamados para viver em comunhão, vivermos juntos, vivermos conectados. Eu creio nisso. Ainda assim, sabemos que ao longo da história nós temos passado por diversas situações e muitos desafios para vivermos em koinonia, que é a comunhão. Desafios estes, queridos, que particularmente nós temos experimentado, inclusive nas últimas gerações, um aumento de desigrejados. Pessoas que não fazem com que isso se torne um vínculo, uma realidade nas suas vidas. Isto é, aqueles que almejam viver um evangelho sem um compromisso com a igreja local. Nós temos visto um aumento disto acontecendo nesta geração ou nas últimas gerações. Um aumento de desigrejados, né? Pessoas que querem viver o evangelho, viver o reino, viver um contexto de Cristo, porém sem um compromisso com uma igreja local. E certamente, apesar do aumento dos desistentes, nós reconhecemos que este problema não é algo novo da nossa geração específica. Na verdade, a esse respeito, há um conselho no livro de Hebreus, o qual, eu preciso que nos lembramos, e eu gostaria de ler com você, que está em Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes o dia que se aproxima. Não deixemos de nos reunir como igreja. É uma outra versão que eu estou lendo. Como é o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Olha só como o escritor diz: encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproximam aquele dia. Embora a gente percebe que com o passar do tempo a Bíblia também nos diz que a fé de muitos se esfriariam com o aumento da ciência, com o aumento de tanta tecnologia, de tantas coisas, mas nós temos, queridos, que sempre seguir esse conselho bíblico de estar encorajando uns aos outros para estarmos juntos em koinonia, em família. Sempre nós somos ou fomos tentados a olhar para os problemas de nós vivermos em comodidade. Não sei se você concorda comigo, mas sempre houve algo tentando nos impedir que isso aconteça. E infelizmente, agora neste tempo de pandemia, eu diria que isso aumentou. Muito mais, um desafio de nós vivermos juntos. E como pode, querido, ser desgastante quando o nosso coração não consegue amar a forma que Jesus nos ensinou de vivermos em comunidade. Mas eu digo que ainda assim,
nós não devemos desistir do privilégio de sermos corpo de Cristo e vivermos em comunidade. Não desista deste privilégio, não abandone este privilégio. Ou seja, acima de tudo, independente de desafios que nós possamos enfrentar em viver em comunhão, não temos justificativas para o fazer. Nós precisamos lutar contra isso, queridos, e estarmos juntos, conectados. Ultimamente, conversando com a pastora Priscila, minha esposa, e também com alguns colegas pastores, nós chegamos à conclusão que esta pandemia só veio revelar o que de fato já estava no coração de muitas pessoas. Esta pandemia só veio revelar o que de verdade já estava acontecendo no interior de algumas pessoas. E eu vejo que os que estavam fracos, infelizmente se enfraqueceram ainda mais. Mas os que estavam fortes se fortaleceram ainda mais. Nós vemos pessoas que têm usado esse tempo de pandemia para enfrentar os seus gigantes, como que alguns estão usando essa pandemia para entrar em suas cavernas e outros para saírem dela. Outros para sair deste momento de crise. Alguns olham para si e se veem como gafanhotos diante de gigantes. Mas enquanto isso eu vejo que outros olham para si e se verem gigantes maiores do que os gigantes que se levantaram contra eles. Glória a Deus por essas pessoas que têm entendido este momento, entendido esta ocasião, que têm se fortalecido no Senhor e também em comunhão com os irmãos, em comunhão com a igreja. Mas pastor, você está falando de comunhão, comunhão é estar junto, verdade, comunhão é estar junto. Talvez nós não podemos estar juntos aqui, conectados no corpo devido a distanciamento social, mas eu e você podemos estar conectados aqui, no coração, no pensamento, numa só linguagem, num só espírito, num só Deus, num só propósito, todos trabalhando por um propósito. Aí sim nós podemos estar conectados, queridos. E como eu disse ainda há pouco, independente dos desafios que nós possamos enfrentar de viver em comunhão diante de Deus, nós não temos justificativas para não fazer. Deus, na sua palavra, nos ensina através dela que nós precisamos nos esforçar, encorajar-nos a viver em comunhão. E é por isso que nós precisamos pensar, queridos, nas marcas de uma igreja que cumpre um chamado à comunhão. Como o apóstolo Paulo, no texto que nós lemos em Romanos 15, do versículo 5 e 6, ele faz um chamado a vivermos em unidade, num só coração, numa só linguagem, proclamando esta comunhão. E nós precisamos, como igreja, viver essas marcas. Então diga-me, eu lhe pergunto, o que significa viver em comunhão para você? Da mesma forma como eu estou lhe perguntando, eu posso lhe responder. Viver em comunhão é participar, é ser parte da família de Deus. Veja que eu disse aqui algo que ser ou viver em comunhão não é apenas participar de um local, participar de um momento, mas é ser aquele local, é ser aquele momento. Tem um texto aqui que eu quero ler com vocês, que está em Atos, capítulo 2, versículo 42 até o 47, nós vamos ler, que diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Olha só, ele vai enumerando aqui o escritor, Lucas escrevendo, no partir do pão, nas orações, em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Vocês vão entendendo, queridos, aqui nós vamos percebendo que o acontecer, o agir, os milagres, os sinais de Deus se manifestavam porque o povo, eles estavam sempre juntos, em comunhão, no partir do pão e nas orações. Os milagres não aconteciam sem antes eles viverem e serem parte de uma coinonia, de uma comunhão.
e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, olha só, queridos, no partir do pão de casa em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Depois deles fazerem e serem tudo isso, diz a Bíblia, e todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que haviam de se salvar. Olhando para esse texto, nós percebemos que primeiramente foi gerado no meio do povo algo. Eles perseveraram. Não era qualquer coisa que os desanimaram. Irmãos, eles eram jogados na arena dos leões naquela época, queimados vivos, em fogueiras, e eles estavam perseverando juntos, tinham tudo em comum. Será que hoje nós estamos sendo jogados em covas de leões, sendo queimados? O que é que está te derrubando, te deixando apático, sem ânimo, sem perseverança? Aqui nesse texto nós vemos que eles perseveravam em quê? Em comunhão, em primeiro lugar. Eles perseveravam no ensino da palavra. Eles perseveravam no partir do pão. E eles perseveravam em unidade. Eles estavam juntos. Entre tantos outros aspectos da manifestação do caráter de Deus, que é o amor. Eles estavam, queridos, em comunhão, orando, eles estavam partindo o pão, eles estavam recebendo o ensinamento da palavra, eles estavam em unidade, e tudo isso são aspectos do amor de Deus. Assim, por eles viverem isso, eles comiam juntos, eles repartiam os seus bens, eles tinham tudo em comum. Havia entre eles alegria, havia entre eles singeleza de coração, eles estavam sempre conectados. Havia no meio deles ternura, e eles eram como apenas um coração, diz a Bíblia. Um coração. Havia entre eles a koinonia. Este vocábulo é um vocábulo grego que significa comunhão, e ele tem um sentido de associação, ele tem um sentido de companheirismo, ele tem um sentido de comunicação. Não deixe de se comunicar com os seus líderes, com os seus pastores, com os seus amigos, com os seus irmãos neste tempo. Não entre na caverna, não se desassocie de uma realidade que está acontecendo. Não deixe de viver esse companheirismo diário, todos os dias. Embora aqui a minha redundância, né? Não deixe de viver isso. Este contexto de koinonia, este vocábulo grego, ele indica compartilhar, participar, conceitos semelhantes, ter em comum. E isso, queridos, nós precisamos desfrutar e viver. E foi assim que a igreja primitiva nasceu, viveu e cresceu em seus primeiros dias. A igreja primitiva, ela nasceu debaixo desse espírito de unidade, de comunhão, de oração. A igreja viveu, ela permaneceu vivendo debaixo desse espírito. E a igreja se multiplicou, cresceu por causa deste contexto que eles viveram a comunhão, viveram a unidade. Certamente, como igreja, queridos, nós precisamos assumir nossas responsabilidades diante das falhas e pecados cometidos na nossa geração, na nossa atualidade. Nós precisamos ser fiéis à palavra e também devemos encorajar os nossos irmãos a participarem, e muito mais que isso, ser parte do corpo de Cristo com bom ânimo, ser parte
Nenhum cristão deve estar na igreja, e eu digo igreja num contexto de templo, por algum tipo de obrigação legalista. Não é este o propósito. Nós precisamos estar porque nós somos aquilo, nós fazemos parte daquilo, é o nosso coração. E é por isso, queridos, que nós precisamos saber que além de participar, também somos parte. Sabe por quê? Porque cada pessoa tem a sua importância única para o todo. Nós somos importantes um para os outros, nós somos corpo, cada um de nós tem um papel neste corpo, e apenas nos tornamos maduros, sabe quando? Quando nós entendemos que não vamos à igreja para receber algo, mas vamos para nos doarmos. Nós nos reunimos para nos doarmos uns aos outros, doar a nossa adoração, doar a nossa semente, doar aquilo que nós somos para Deus, para os irmãos. Diante disso, eu lhe digo, não ande só. Você pode repetir isso comigo? Não ande só. Isso mesmo, queridos. Nós não somos chamados para andarmos sozinhos. Nós somos criados para viver em comunidade. E devemos nos lembrar que um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quanto mais conectados estamos, mais fácil, mais difícil será do inimigo tentar dobrar a sua fé, o seu amor, suas convicções. Nós também precisamos ser generosos para perdoarmos uns aos outros e andarmos, sabe, aquela milha a mais com aqueles que nós chamamos de irmãos. Não ande sozinho, não ande só. Eu quero lhe fazer aqui algumas perguntas, dando continuidade àquilo que Deus tem colocado no meu coração. Como é para você andar em comunhão uns com os outros? O que isso significa para você? Outra pergunta, como é a igreja que você sonha fazer parte? Como é a igreja que você sonha em fazer parte? E a última pergunta, e eu diria que o mais importante desse contexto é, como você tem trabalhado, como você tem agido para que ela exista e seja a igreja que você sonha que ela seja? Se você responder essas perguntas, respaldadas na Bíblia, você vai chegar à conclusão que muitas vezes nós estamos deixando a desejar de fazer algo. Nós estamos deixando passar alguma coisa, nós estamos deixando passar alguma coisa dentro da nossa vida, da nossa realidade. Quando Jesus ele se entregou na cruz, ele também nos ensinou a nos entregarmos uns pelos outros. Há uma música, me subiu aqui ao coração neste momento, né, a qual cantávamos, e ela diz assim: somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor. Uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade e expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. E depois ela dizia assim: eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Lembram-se dessa canção? Uma canção que ela ainda tem um valor poderoso para vivermos uma essência e as marcas do caráter de Cristo. E talvez nós olhamos as nossas comunidades locais e não sintamos que a premissa desta letra seja uma realidade em nossas igrejas. Talvez isso não esteja acontecendo, você não esteja vendo dessa forma. Talvez nós consigamos ver o quê? Perceber a falsidade, divisões, entre tantos outros problemas. Mas quero te fazer olhar para o que a palavra, para a palavra e para o que ela diz, como nós devemos viver esse amor.
Aliás, em Romanos ainda, o apóstolo Paulo, no capítulo 12, 3 capítulos antes do que nós lemos no início, no versículo 9 em diante, ele diz assim: o amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-se ao bem, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo não sejais remisso, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverante, e compartilhai as necessidades dos santos. Vou parar aqui na parte A do versículo 13. Queridos, eu quero que saibas, e mesmo que você não acredite, nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos desse amor fraternal. Nós precisamos voltar à palavra e insistirmos em praticá-la. Precisamos lutar contra esse espírito de viver sem esse contexto de praticar essa palavra. Não como uma bela ideologia, mas como verdade transformadora. Uma palavra que renova, uma palavra que transforma, uma palavra que muda as nossas vidas. Meus irmãos, nós não podemos fazer isso sem a graça de Deus. A graça de Deus precisa nos envolver. Nós não podemos fazer isso sem o Espírito Santo, que nos ajuda em todos os nossos desafios de estarmos em comunidade. Pois o nosso amor, ele pode sim ser fraco, mas o de Deus, este não é. O amor de Deus, ele vai além do que nós pensamos e imaginamos. Na verdade, ele é imensurável, não se pode medi-lo, não se pode explicá-lo. E é esse amor que nós precisamos gerar nas nossas vidas, no nosso coração, na nossa comunidade, nas nossas casas. Há algo que queima dentro de mim, um desejo de ver a igreja brasileira, a igreja do Senhor Jesus Cristo na terra, rompendo em amor, em um nível muito mais profundo do que nós temos vivido. E que juntos nós oremos por unidade, essa unidade do Espírito, que juntos nós clamemos por avivamento, que tenhamos um só coração, uma só mente, uma só fé, uma só linguagem, que nós possamos, queridos, encontrar o amor fraternal que vence todas as dificuldades, todas as guerras, Ainda Paulo, ele diz assim: amem de verdade, não de maneira fingida, evitem o mal ao máximo, apeguem-se ao bem como puderem. Onde o senhor está lendo, pastor? O mesmo texto que eu li ainda há pouco em Romanos 12, 9 em diante, porém numa nova versão. Sejam bons amigos, que amem profundamente, não procurem estar em evidência. Lá no outro texto diz: procurem honrar o outro acima de você. Não se deixem esgotar, mantenham-se animados e dispostos, sejam servos vigilantes do Senhor, com uma expectativa alegre. Não desistam em tempos difíceis, mas orem com fervor. Ajudem os cristãos necessitados e pratiquem a hospitalidade. Oh, meus irmãos, se nós vivermos essa palavra todos os dias nas nossas vidas, nas nossas famílias, nós vamos viver algo que nós percebemos que há algo que a sociedade deseja, que na verdade toda geração acredita viver: unidade. Unidade. Mas nós sabemos que mesmo sendo um desejo em comum entre todos, muitas vezes a unidade é colocada em prática poucas vezes. Falar de unidade é uma coisa, viver a unidade,
praticar esta unidade é outra coisa. Ainda nós falhamos em vivê-la em nossas famílias, nós falhamos em vivê-las em nosso trabalho e, infelizmente, até mesmo na igreja, como irmãos e como corpo de Cristo, queridos, revelando as marcas do caráter de Cristo. Nós somos chamados a viver em unidade uns com os outros. Nossa unidade começa no Senhor, começa em Cristo, mas não fica nele. A nossa unidade se estende ao próximo, se estende àqueles que estão à nossa volta. Eu gostaria de ler mais um texto com você em João capítulo 17, versículo 22. E aqui, o apóstolo João, ele deixa muito claro, quando ele diz assim: dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um. Jesus estava fazendo uma oração ao Pai, dizendo que a glória que ele tinha recebido, ele tinha entregado aos seus discípulos, para que os discípulos fossem um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo, olha só, queridos, a oração de Jesus, se nós não formos levados em plena unidade, ele estava dizendo isso, que eles sejam levados em plena unidade, vírgula, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes como igualmente me amaste. Eu sempre faço essas observações de vírgulas, eu sempre faço essas observações e procuro, claro, em Deus, pelo Espírito Santo, tentar interpretar o máximo que a Bíblia está nos dizendo, queridos. Ele diz aqui que nós só vamos fazer com que o mundo conheça quem Ele é, depois que nós formos levados à plena unidade. Viver em unidade fará com que as pessoas conheçam Cristo através de nós. Viver a plena unidade é algo que Jesus realmente quer para a sua igreja. Esse texto deixa claro isso. E em sua oração com o Pai, Jesus pediu por unidade e até hoje, essa é uma das suas prioridades. Nesta oração de João capítulo 17, você não vê em nenhum momento, aliás, você não vê em quase nenhum outro lugar, você não vê isso em outro lugar, Jesus pedindo por avivamento. Mas você vê Jesus orando por unidade, porque nós entendemos que o avivamento, ele só vem depois da unidade. Amém? Não é o avivamento que traz unidade, é a unidade que traz o avivamento. Essa é uma das prioridades até hoje de Jesus, viver em unidade. Oh, como é bom e agradável quando os irmãos convivem ou vivem em união. Salmo 133, 1. João 13:35 diz assim: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Pode até parecer estranho o fato de Deus desejar algo que parece impossível. É ou não é verdade? Parece impossível viver em unidade. E como que Deus deseja um negócio desse? Mas assim como todos os seus mandamentos, queridos, a impossibilidade sempre nos aponta para algo. Em outras palavras, os mandamentos são deixados exatamente para que nós os obedeçamos, independente dessas impossibilidades existirem, ou seja, nós precisamos transpassá-las para viver o que Deus nos ensina. Ou seja, é apenas vivendo as verdades da sua palavra e pelo seu poder que conseguimos obedecer os mandamentos de viver em unidade. Com quem, pastor? Com aqueles que toleramos,
com aqueles que nós amamos, com aqueles que convivem conosco e também com aqueles que nós chamamos de família, de irmãos, e até mesmo achamos que precisamos de uma paciência extra. Uma paciência extra. Talvez nós até tenhamos um comportamento casual, mas Jesus, ele deseja para o seu povo mais do que apenas alguns sorrisos no nível superficial. Não é esse o desejo de Jesus, não é esse o desejo do Pai. Ele quer algo mais, ele quer algo que saia, que nasça, que venha de dentro do nosso coração. Aquele que vê e conhece todas as coisas, inclusive o nosso coração. Ele é capaz de nos levar a um nível de unidade praticada com um coração alegre e disposto. E eu quero concluir esta ministração falando exatamente sobre isso. Unidade praticada. Como assim? Há um texto em 1 Coríntios, Paulo escrevendo a carta aos irmãos que estavam em Coríntios, capítulo 12, versículo 26 e 27, ele diz assim: quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês, individualmente, é membro deste corpo. Eu quero concluir falando aqui, queridos, que há uma revolução em amar. Há uma revolução na unidade praticada. Ao conhecermos o nosso Senhor Deus, o nosso Deus, é inevitável a descoberta que Ele é um Deus de amor. Todo mundo que conhece Deus vai entender que é inevitável conhecer o seu caráter, faz parte de quem é Deus, amor. Aliás, eu não diria que Deus é um Deus de amor, eu vou além. Na verdade, Ele é o amor. Ele é o amor. E ao conhecermos o nosso Deus, queridos, a gente vai perceber que este amor, ele vai ser emanado dele para o seu coração, liberado dele para o seu coração, transferido dele para o seu coração. E atualmente em nosso cotidiano, seja no trabalho, seja na escola, nas universidades, na nossa casa, não sei se você tem percebido, mas há um aumento de pessoas dizendo que não tem tempo mais para nada. Não tenho tempo para nada mais. Meu dia começa, a hora que eu menos percebo já acabou. Há muita gente dizendo isso, há um aumento de pessoas dizendo e verbalizando isso. E o pior, eu não tenho tempo nem para falar com quem eu amo ou com aquelas pessoas que eu admiro. Uau! Uma sociedade, uma geração se desmantelando por causa disso. Muitos estão vivendo a vida no automático. Talvez você que está me ouvindo esteja dessa forma, resolvendo problemas e tentando sobreviver em um mundo que ninguém mais se importa com o próximo, que ninguém mais se importa com o outro, não se importa com o irmão, com a irmã, com o pai, com o liderado, com o pastor, com a pastora, com os irmãos, com os avós, com os tios, com o cunhado, enfim. Por quê? Constantemente, queridos, estamos caminhando para uma geração, ou vivendo já nela, onde nós tentamos andar sozinhos, onde nós tentamos ser mais independentes e pensamos que não precisamos andar com ninguém.
e eu quero lhes dar uma notícia muito desagradável, porém verdadeira. O pecado faz com que isso aconteça. Infelizmente, o pecado faz isso conosco. O pecado nos distancia, o pecado tenta nos afastar. Quando houve a queda no Éden, 2 relacionamentos foram quebrados. O do homem com Deus e o do homem com o seu próximo. Isso está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 9, até o 12 ou 15 está lá. Até o 12, eu acho. 2 relacionamentos importantíssimos foram quebrados quando o pecado se manifestou na vida da humanidade. O primeiro, do homem para com Deus, e do homem para com o homem, para com o seu próximo. E nós, queridos, nascemos para ter comunhão com Deus. Esse foi o chamado de Deus. E nós nascemos para andar em comunidade e amar as pessoas. E certamente, para amarmos o nosso amigo ou alguém próximo a nós, nós precisamos primeiro amar a Deus. Se esse amor de Deus não estiver no nosso coração, nós não vamos manifestá-lo à vida de outras pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que nós, queridos, precisamos primeiro cumprir o primeiro mandamento. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as suas forças. Este é o primeiro mandamento. Marcos capítulo 12, versículo 30. Só assim nós iremos começar a cumprir então o segundo mandamento. Ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Versículo 31. É esse amor que nós devemos colocar em prática. É esse amor que faz com que a unidade seja praticada. A partir do momento em que eu e você, nós entendemos isso, nossa vida nunca mais será a mesma. Você não vai conseguir viver desconectado das pessoas. Os 2 mandamentos aqui, eles estão muito, mas muito, extremamente conectados. Ou seja, sem o primeiro, nós não conseguimos praticar o segundo. Sem amar a Deus, não conseguimos amar as pessoas. Para que façamos Jesus conhecido, você não precisa fazer o difícil. Não precisa fazer coisas impossíveis. Como por exemplo, você não precisa ser um pregador para fazer Jesus conhecido. Você não precisa ser um evangelista. Você não precisa ser um missionário. Basta somente amar o seu próximo como Cristo ama a igreja. E você fará com que Jesus seja conhecido às outras pessoas. Para que as pessoas possam, queridos, ver a glória de Deus, ver a glória de Jesus através da sua vida, é só você fazer a diferença aonde você está andando, amando aqueles que estão à sua volta. Fazendo isso, as pessoas conhecerão quem é Jesus. Isso é a unidade praticada. Existem maneiras práticas de como você pode passar esse amor de Cristo às outras pessoas. Sabe como? Agindo com compaixão com relação aos outros. Se compadecer pela necessidade das pessoas. Ser proativo e dizer o que eu posso fazer para ajudá-lo. Neste momento de pandemia, não vou ficar aqui na minha caverna, pelo contrário, eu vou sair dela e vou ajudar alguém. Outra maneira prática de como você pode passar esse amor de Cristo é entender que o outro é como você. Outra maneira é amando, pensando e colocando o bem do outro acima do seu.
fazendo isso, você vai manifestar essa unidade praticada, esse amor de Cristo. Percebe aqui, queridos, que começa nas pequenas coisas, onde nós morremos para nós mesmos, a unidade praticada. Ou seja, nós amamos as pessoas servindo-as. Amamos as pessoas fazendo aquilo que ninguém quer fazer pelo outro. Amamos as pessoas dando a outra face. Amamos as pessoas sendo gentil e amorosas com ela. E isso é uma coisa que chama a minha atenção. Antes da pandemia, aquela pessoa que não era gentil, já era difícil você chegar perto dela e dar um aperto de mão, um bom dia, um olá. Agora, parece que a pandemia fez com que a pessoa ficasse até calada, não consegue nem dizer mais bom dia. Olá, bom dia, seja gentil. Nós amamos as pessoas, queridos, chorando com elas. Chorando com os que choram, dentre tantos outros exemplos, como amar as pessoas perdoando as pessoas, amar não gerando fofoca um dos outros, amar não falando mal um dos outros, amar o outro. Eu vou lhe dizer algo, é ser vulnerável. Amar o outro é ser vulnerável, é viver sem máscara. Isso é amar o seu próximo. A falta de amor faz com que a gente entre num casulo e a gente não deixe transparecer quem nós somos. Mas quando nós amamos, você não está preocupado o que os outros vão pensar de você. Você simplesmente ama com o amor de Deus. Isso é unidade praticada, queridos. Com certeza, através dessas pequenas práticas, as pessoas verão algo diferente em você. E isso fará com que elas percebam que você é diferente, não apenas nas atitudes que você está tomando, mas que vai muito mais, ou é muito maior do que isso. Porque o amor, ele nunca quer algo em troca. Através dessas atitudes você mostrará Cristo. Se todos nós conseguirmos fazer isso, eu te pergunto, quantas pessoas será que não conhecerão a Cristo? Com certeza, todas as que estiverem ao seu redor. Todas as que estiverem à sua volta. As pessoas precisam conhecer esse amor que Cristo oferece. E lembrem-se, queridos, o amor nunca passará. A Bíblia diz que tudo passará, mas o amor nunca passará. 1 Coríntios 13:8 fala sobre isso, nunca passará. E eu estou falando aqui de um amor que está ligado a um amor divino, incondicional, com sacrifício, mais conhecido como o amor ágape. Esse amor que Deus tem por nós, aquele amor que não deseja nada em troca, aquele amor que coloca o outro superior a você. Deus, Ele te ama e tem um plano maravilhoso para você, para a sua vida. Vocês que estão aqui comigo nesta manhã, os irmãos ou pessoas que talvez estejam conectados conosco pelas redes sociais, eu quero fortalecer isso, esses princípios. Deus te ama e tem um plano para você. Se você entende que é um pecador, está separado de Deus e por isso ainda não conhece ou não consegue experimentar esse amor e nem esse plano de Deus para a sua vida, eu quero te dizer que Jesus Cristo é a solução de Deus para você. Por meio de Jesus você poderá conhecer esse amor e esse plano de Deus para a sua vida, porque Ele é o único caminho, Ele é a única verdade e Ele é a única vida. A única coisa que você precisa fazer é receber
Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E isso pode ser feito através de um simples convite pessoal. Só assim então você poderá experimentar, conhecer esse amor e esse plano de Deus para a sua vida. E agora mesmo, aí aonde você está, você pode experimentar esse amor em seu coração. Ou seja, você pode receber a Cristo agora mesmo através de uma oração. E se este é o desejo do teu coração nesta manhã, se este é o desejo, eu gostaria que você repetisse uma oração após mim. Quero lhe pedir para fechar os seus olhos, para que você se desconecte um pouco dessa realidade e repita comigo e diga: querido Deus, sei que eu sou um pecador, creio que o teu Filho Jesus morreu na cruz, recebendo o castigo dos meus pecados. Creio que tu ressuscitaste dos mortos. Quero que o Senhor Jesus perdoe os meus pecados e seja o meu Senhor e Salvador pessoal. Obrigado por me amar e me salvar do castigo que eu merecia. Escreve o meu nome no livro da vida com teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você fez esta oração com todo o seu coração, algumas coisas muito importantes começaram a acontecer agora mesmo aí dentro de você. Primeira coisa, Cristo entrou na sua vida. Ele se tornou seu Senhor e seu Salvador pessoal. Segunda coisa, seus pecados foram perdoados. Terceira coisa, você se tornou um filho e uma filha de Deus, legítima por adoção. E quarto, a partir deste momento você começou a viver e começa a viver uma nova vida para a qual Deus planejou, Deus o criou para viver ou a criou para viver. E para ajudá-lo nesta caminhada ou neste crescimento, a partir desta decisão tão especial que você acabou de tomar, procure uma igreja perto de você. Se você porventura não faz parte de uma, gostaria que você, através das nossas redes sociais, pudesse entrar em contato conosco e nós teremos o maior prazer em ajudá-lo, o maior prazer em ajudá-la. Você está vendo aí nosso WhatsApp, você tem o nosso endereço e você pode nos procurar. Estamos aqui de segunda a sexta, todos os dias em horários comerciais, poderemos te atender e abençoar a sua vida. Eu gostaria que mais uma vez você fechasse os seus olhos e eu quero orar por você, inclusive os irmãos que estão aqui no templo. Queria pedir para que vocês se colocassem de pé e queremos agradecer a Deus por esta manhã, na esperança e na fé de que nós não vamos andar sozinhos. Amém? Não vamos andar só. Vamos estar juntos, vamos estar conectados, vamos estar ligados. Não fisicamente, mas no coração, nos pensamentos, numa só linguagem, num só propósito. Ore comigo, querido Pai. Te agradecemos por esta manhã. Nós entendemos que juntos somos mais fortes. Juntos nós podemos caminhar uma milha a mais. Juntos nós podemos levar o soldado ferido na batalha no nosso ombro e não deixá-lo morrer no campo de batalha, mas colocá-lo sobre os nossos ombros e levá-los a conquistar o propósito, o destino final. Em nome de Jesus Cristo, nós declaramos que nesta manhã seja liberado essa unção, essa graça,
esta oração que o apóstolo Paulo fez aos irmãos que estavam vivendo em Roma, que o Deus que concede esperança e ânimo, dê a eles também um espírito de unidade. Segundo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que, a partir de um só coração e uma só boca, uma só linguagem, nós possamos juntos glorificar ao Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta foi a oração do apóstolo Paulo e nós a fazemos nesta manhã também sobre as nossas vidas, sobre a nossa comunidade local e sobre as comunidades, sobre as igrejas locais, onde se reúne o teu povo neste tempo de pandemia, que os líderes, os liderados, os pastores, os irmãos estejam muito mais conectados neste tempo. Seja onde for, na cidade que for, seja no estado, seja no país que for, declaramos esta unidade, esse espírito de lealdade, de fidelidade, de estarem juntos, de estarem próximos, se importando, se preocupando um com o outro, em nome de Jesus Cristo. Nós fomos chamados a viver esta comunhão, e nós queremos responder esta comunhão, Pai, responder este amor de uma forma prática. Não um amor que não é praticado, não uma unidade que não é praticada, mas um amor e unidade que é praticada. Em nome de Jesus nós clamamos por isso, nós geramos isso nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, no Brasil e no mundo. Querido Espírito Santo, declaramos que esta palavra continue ecoando a eternidade e alcançando dezenas, centenas e milhares de pessoas, em nome de Jesus Cristo. Nós abençoamos o teu povo, abençoamos os teus filhos, abençoamos a igreja e abençoamos aqueles que fizeram a oração nesta manhã, entregando as suas vidas a Jesus Cristo. E declaramos um novo tempo de Deus sobre as nossas vidas. Pai, nos guarde neste tempo de pandemia, nos guarde neste tempo como família, como igreja, como filhos de Deus. Guarda-nos nos nossos trabalhos e aonde nós estivermos. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo, nós oramos e te agradecemos. Estenda as suas mãos no sentido de receber. Que Yahvé te abençoe e te guarde. Que Yahvé faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que Yahvé sobre ti levante o seu rosto e te dê Shalom, te dê a paz que excede todo o entendimento. Você tenha uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus, nos vemos pelas redes sociais, nos vemos nas células e no próximo domingo te esperamos por aqui. Em nome de Jesus, um beijo no teu coração. Amém.